Queridos amigos, irmãos de Ideal Espírita, estamos mais uma vez juntos para refletirmos acerca dos ensinamentos de Jesus, acerca das suas falas, dos seus ensinos, dos seus exemplos. Nós temos uma frase de Paulo que está no livro Vinhas de Luz, as marcas do Cristo, que ele nos diz, o Paulo, em Gálatas, que desde agora ninguém me moleste, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. E Emmanuel, refletindo sobre esta fala de Paulo, ele nos diz que as marcas do Cristo não são só aquelas marcas da cruz deixada por Jesus, recebidas por Jesus, aquelas marcas, mas as da sua atividade na experiência comum. Aí nós analisamos que em tudo ao nosso redor, em nossa vida cotidiana, há identificação de coisas, objetos, sinais e tudo o que vai facilitar a nossa vida, não é? Então, que é uma necessidade para nós, nossa sobrevivência material. Deus permite essa situação para facilitar a nossa informação, o direcionamento de nossa vida, uma forma de diferenciar uma coisa de outra. Assim como as pessoas, que nós, seres humanos, somos diferentes uns dos outros. Cada um tem suas características, tem as suas particularidades, seus documentos pessoais, seus pertences, suas preferências, né? Características de acordo com aquilo, com a necessidade moral e espiritual que a criatura precisa para a sua encarnação, para desenvolver a sua encarnação, né? E o Emmanuel nos alerta sobre observarmos melhor aquilo que nos compete a nível de realização espiritual, não é? A nível de realização espiritual. A vida para a vida eterna. Então, como estamos pontuando e iriam essas marcas, né, que nos conduzem para a nossa realização espiritual, para nossas ações, não é? Então, a nossa reforma íntima. E cada um de nós, entre bilhões de encarnados, de reencarnados, como sabemos, somos detentores de possibilidades, de recursos, né? Que Deus já nos ofereceu, os dons, os meios, os recursos, tudo aquilo inerente àquilo que nós programamos para a nossa reencarnação presente. Então, tudo aquilo que nós necessitamos para a nossa trajetória, de conformidade com a nossa prova, com a nossa tarefa, né? Então, com a nossa experiência, então nós vamos ter ao nosso redor. No processo de aprendizagem, em nossas vidas, mediante as experiências que nos cabe vivenciar, vamos descobrindo a importância das marcas do Cristo em nosso espírito endividado, ou seja, descobrirmos que devemos respeito ao semelhante, assim como desejamos respeito por parte dele. Descobrimos que é importante cultivarmos sentimento de fraternidade, não é? Permeado pela piedade, pela empatia. Descobrirmos o valor da prece como medicamento para nossas angústias, não é? Desesperanças. A importância da caridade em favor dos nossos irmãos e de nós mesmos. Descobrirmos, portanto, o amai-vos uns aos outros, que é a chave de tudo. Então, essas marcas do Cristo em nosso espírito nos protegerão, não é? Nos protegerão, nos fará fortes, seguros, e se entendermos as verdades da vida, da verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, quando assumimos concretamente, não é,
os ensinamentos de Jesus, quando assumimos concretamente os ensinamentos de Jesus, nos esforçaremos ao máximo em prol de nós mesmos e, assim, em prol da coletividade. Então, em todos os campos de atividade terrestre, o Evangelho de Jesus, ele está presente, deixando a sua marca, quando queremos, porque depende de nós entendermos as marcas que o Cristo nos deixou, não é? A cada ação nossa, um aprendizado, uma luz resplandecente em nosso espírito, né? E Emmanuel nos fala que nosso comportamento moral será percebido, relevado pelas marcas do Cristo quando exercitarmos a afabilidade, a paciência, a doçura, quando nos dedicarmos a entender o processo do perdão aos nossos semelhantes, quando dedicarmos o nosso tempo àqueles que buscam o nosso auxílio, que buscam a nossa cooperação, que buscam a nossa possibilidade de ajuda, auxílio, uma prece, qualquer que seja aquilo que nós possamos oferecer, não é? Então, quando oramos ao nosso Pai, não é? Quando oramos ao nosso Pai para fortalecermos as nossas propostas, quando respeitamos o outro em seus limites e imperfeições, não é? Quando entendermos que essas ações devem ser feitas aos nossos semelhantes da mesma forma e com o mesmo sentimento que desejamos que sejam feitas a nós, não é? Então, estamos imprimindo, assim, as marcas do Cristo em nosso espírito, se fizermos isso. Mas, analisando a nós próprios, nós estamos imprimindo as marcas do Cristo em nossos atos, em nossas ações, em nosso cotidiano. Qualquer empreendimento que intentamos realizar, tanto material como espiritualmente, seremos acompanhados de momentos de renúncia, de sacrifício, de dedicação, de paciência, serenidade, né, calma. Então, certamente, nossos empreendimentos de melhoria em favor de nossa reforma íntima não serão alcançados se permanecermos na inércia, no lamento, na queixa, né, na lamentação. E no livro Bênçãos de Paz, psicografia de Chico, ditado pelo Espírito Emmanuel, ele nos fala numa mensagem: realiza bem a tarefa que te cabe e não te digas em tarefa excessivamente apagada. Façamos o melhor naquilo que nos compete com relação a nós mesmos, sem nos preocuparmos com as tarefas que competem aos outros. Cada um tem a sua experiência de vida, tem que vivenciar a sua proposta, deixada já na espiritualidade para ser feita aqui, a sua proposta de trabalho, a sua proposta de trabalho no bem, a sua proposta de reforma íntima. Cada um, considerando que somos bilhões e cada um diferente do outro, então, nós não temos como repararmos ou verificarmos ou observarmos aquilo que o outro está fazendo. Então, cada um tem que se cuidar essas marcas, se elas estão sendo cumpridas, se elas estão sendo feitas, não é? Então, de nada vale clamarmos pela misericórdia do Cristo nos momentos de desespero, de angústia, de dificuldade, se não nos prepararmos no dia a dia na prática de seus ensinamentos. Então, lá no capítulo 18, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos nos falam que quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado de não os praticar. Então, capítulo 18, muitos os chamados e poucos escolhidos, item 12. Então, ele fala: quem quer que conheça os preceitos do Cristo é seguramente culpado de não os praticar, né? Então, nos chama a atenção
que aquele, pois, que não opõe em prática para se melhorar, que o admira apenas como interesse e curioso, sem que seu coração seja tocado, que não se faz menos fútil, menos orgulhoso, menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, é tanto mais culpado quanto aquele que teve maior facilidade de conhecer a verdade, né? Então, nós já temos conhecimento das marcas do Cristo, não é? Agora, como nos fala no Evangelho, nós temos que vivenciar essas marcas, né? Porque de nada adianta nós lembrarmos do Cristo nos momentos de desespero, nos momentos de angústia, de desesperança, sem nos prepararmos no dia a dia. Então, essas marcas do Cristo, elas devem ser trazidas para o nosso espírito para nos fortalecer nos momentos de angústia, no dia a dia. Quando as provas nos procurarem, nós estaremos preparados, nós estaremos mais fortalecidos, não é? Então, como ele nos chama a atenção aqui no capítulo, não é? Nós temos que agir de uma forma que nós fiquemos menos orgulhosos, menos egoístas, menos apegados aos bens materiais e melhores para o nosso próximo. Então, olha quantas modificações nós precisamos fazer, né? Então, neste capítulo 18, nesse item, nos ensina os Espíritos algo que nós já sabemos, porque nós já somos conhecedores do Evangelho, já somos conhecedores das obras básicas, da doutrina dos Espíritos, né? Então, nós sabemos que precisamos aliar as nossas preces, pedir fortalecimento, pedir vibrações, pedir para os nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, nos fortalecerem, refazerem nossas energias através das vibrações positivas que vêm do alto, e nós seremos atendidos, desde que queiramos, desde que demonstremos boa vontade, desde que demonstremos empenho, serenidade, e entendermos, né, que a verdadeira vida é a vida espiritual. Então, nós temos que entrelaçar esses ensinos, que são essas marcas, e observarmos as mudanças positivas em nosso modo de ser, em nossos testemunhos. Teremos o nosso íntimo abençoado e renovado por Jesus, pelos Espíritos amigos, porque nós estamos constantemente ligados a essas criaturas, né? Então, nós precisamos absorver tudo que eles têm para nos oferecer de vibrações positivas, né? Em outra mensagem desse livro Bênção de Paz, que nós já falamos, que é ditado pelo Espírito de Emmanuel, que se refere ao capítulo 18, esse mesmo que estamos estudando no item 15, o Emmanuel nos diz que nós todos somos espíritos em evolução. Temos algo a planear, a realizar, suprimir e aperfeiçoar no mundo de nós mesmos. Ou seja, temos muito trabalho conosco mesmo. Então, nós todos, espíritos em evolução, conforme Emmanuel, temos algo a planear. O que é planear? Planejar, montarmos a nossa estratégia de melhoria, de mudança interior, de mudança de comportamento. Planear, planejar e realizar aquilo que estamos planeando, né? Assim como alguém que vai fazer uma planta de um edifício, de uma casa, não é? Tem que todos os detalhes. Então, dessa mesma maneira é que nós temos que cuidar de nós mesmos. Olha quanto trabalho nós temos para fazer a nossa modificação. Nós temos que fazer um plano de mudança comportamental para que a gente possa ter sucesso na nossa encarnação, para que a gente possa aproveitar bem a nossa encarnação. Então, planear e realizar. Suprimir e aperfeiçoar. Suprimir o quê? Suprimir coisas, atitudes, vícios, defeitos que não estão servindo para nada, apenas para nos prejudicar.
não estão servindo para a nossa melhoria. Então, nós temos que ficar atentos, que suprimir e aperfeiçoar. Então, suprimir os defeitos, já estaremos aperfeiçoando como espíritos em evolução. Espíritos endividados, nós somos espíritos imperfeitos, mas nós temos que seguir um plano, nós temos que seguir uma trajetória, nós temos que seguir as propostas que fizemos, né? Então, essas marcas do Cristo vai nos ajudar muito nesse trabalho que temos para conosco mesmo, porque à medida que vamos trazendo essas marcas para o nosso dia a dia, ou seja, à medida que vamos colocando os ensinos de Jesus no nosso dia a dia, não é? Perdoando, respeitando o próximo, respeitando os seus limites, não é? Sendo pacientes, indulgentes, tolerantes, nós estamos colocando as marcas do Cristo em nosso espírito. Então, vamos seguir aquilo que Emmanuel nos ampliou o entendimento na questão de planear e realizar, suprimir e aperfeiçoar. Então, à medida que nós sejamos mais tolerantes, né, nós estamos suprimindo o quê? Aquela impaciência de nós mesmos, nós estamos suprimindo aquela intolerância, a impaciência, não é? Então, nós vamos colocar o que no lugar? Indulgência, serenidade. Então, nós vamos tirando uma coisa ruim, colocando coisas boas. Então, nós temos muito trabalho pela frente, porque nós, como seres humanos, como espíritos encarnados, nós somos uma estrutura, cada um tem a sua estrutura própria e precisa ser trabalhada, planeada, como o Emmanuel fala aqui, né? Então, Jesus nos ensinou que o reino de Deus está dentro de nós. E como nós vamos ter o reino de Deus dentro de nós, se ainda nós não conseguirmos trazer os ensinos de Jesus para o nosso espírito? As marcas do Cristo nós não conseguimos ainda. Então, nós precisamos priorizar o cuidado conosco mesmo, né? E nossos instrumentos de trabalho, nas nossas obrigações, não é? Porque todos nós temos deveres, obrigações. E, segundo Emmanuel, nossas responsabilidades, sem observar o brilho das responsabilidades do outro. Então, nós não podemos perder tempo em ficar observando o que o outro está fazendo. Olha que importante isso. Porque nós estamos perdendo tempo, né? Então, nessa fase em que nós estamos passando, nós teremos tempo hábil para percebermos quanto trabalho nós temos conosco mesmos, para conosco mesmos, não é? Então, nós temos que cuidar de nós mesmos com os instrumentos que nos competem, com aqueles inerentes à nossa necessidade de modificação na presente encarnação. Cada um tem o seu instrumento de trabalho, tem o seu instrumento espiritual, moral, emocional, para vencer as dificuldades. Voltando na mensagem de Emmanuel, planeando, realizando, suprimindo, né? Tirando as coisas ruins e realizando as coisas boas que são importantes para nós, não é? Então, nós não temos que ver o brilho do outro, porque nós temos as nossas responsabilidades para cumprir, nós temos os nossos instrumentos para ver de trabalho, nós temos muita coisa para fazer. Nós conosco mesmo e com aquele círculo familiar de amigos, né? Nossos amigos de ideal espírita, de ideal cristão. Então, nós temos muita coisa para fazer conosco mesmo. Nós não vamos ter tempo hábil para ficar olhando o brilho do outro, se o outro está fazendo certo, né? Se ele está cumprindo com aquilo que ele prometeu. Então, nós não temos que ver o outro nessa questão. Nós temos que ver o outro
como nosso irmão de jornada, como nosso irmão de caminhada, que também está em dificuldade como nós, que também está em sua luta redentora como nós, que também está dando seu testemunho como nós, né? E que nós devemos nos unirmos no mesmo ideal, num só coração, né? Trazendo sempre as marcas do Cristo para perto de nós. Nós devemos exemplificar. Isto sim, nós devemos mostrar para o nosso próximo, mas não ficarmos preocupados em observar, verificar, reclamar pelo brilho do outro. Não, né? Nós não temos tempo para isso. Cada um vai seguindo a sua trajetória, o seu caminhar, né? Nós podemos auxiliar com conselho, né? Fazer a nossa parte, mas não olhar aquilo que ele está vencendo, que ele está conseguindo, a sua luz, não é? Ela deve servir para nós como exemplo, mas não para nós ficarmos magoados, ressentidos, porque o outro está crescendo espiritualmente e a gente não. Porque o tempo, as oportunidades são dadas para qualquer um, em qualquer momento, né? Então, para plantarmos as marcas do Cristo em nossa alma, nós temos que abrir o coração, cuidar dos recursos que nos enriquecem as mãos, segundo Emmanuel nos fala. Então, vamos cuidar da nossa gleba, né, do nosso pedacinho de chão, né, que é o nosso lar, que é a nossa família, nós temos que cuidar. E nós estamos tendo tempo, pois estamos agora cumprindo determinações. Nós estamos numa fase que nós estamos aprendendo a cumprir determinações das autoridades, cumprir determinações daqueles que fazem parte da ciência, da modernidade, que fazem parte da tecnologia. Então, estão nos orientando como devemos nos comportar para que o ambiente da Terra fique melhor. Então, agora nós estamos sob a disciplina, né? Sob a imposição da disciplina. Não podemos sair de casa, né? Se sairmos de casa, temos que usar máscara, temos que usar álcool nas mãos, temos que aprender a lavar as mãos corretamente. Então, várias coisas nós estamos tendo que aprender com a disciplina. Então, nós estamos sob a disciplina, né? Sob a imposição da disciplina das autoridades da vigilância sanitária, das autoridades médicas, né? Então, nós estamos aprendendo e nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte bem feita para que não prejudiquemos o outro e também a nós mesmos. Então, é um trabalho conjunto que precisamos fazer. E os recursos que nos competem, aqueles que estão sob a nossa responsabilidade, nós temos que fazer, nós temos que utilizar, dar o nosso exemplo para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos, de fazer aquilo que está sendo solicitado a nós, para a melhoria de todos. Porque como queremos que a nossa cidade fique bem, o nosso bairro, a nossa saúde, se não cumprirmos as determinações? Nós estaremos mostrando irresponsabilidade, porque são atitudes egoístas, né? Então, nós, nesse período, teremos que aprender, né? Como fala aqui no Evangelho, nós teremos que ser um pouco menos egoístas, nós temos que ser um pouco mais fraternos, ao menos, né? Nós temos que ser um pouco mais tolerantes com as pessoas. Nós estamos tendo tempo para meditar, para refletir, né? Então, Deus nos deu essa possibilidade para a nossa melhoria. E através dos ensinos do Cristo, das marcas que ele nos deixou, então, nós vamos colocar em prática nas nossas ações, no nosso cotidiano, junto ao nosso familiar, principalmente o nosso familiar, que é o nosso próximo, mais próximo. Então, a cada um segundo as suas obras. O momento presente, né,
mais do que nunca está nos mostrando isso, que devemos cuidar de nós mesmos. Então, nós temos muito trabalho conosco mesmo. E nós, quando tudo isso passar, nós temos que tirar proveito máximo disso que está acontecendo, porque tudo é uma lição. Deus está mostrando para nós uma lição que devemos aprender, não é? Então, devemos cuidar da nossa casa espiritual, agirmos como Cristo nos ensinou, lembrando dessa forma que as suas marcas, né, ao praticarmos os seus ensinos, nós estaremos protegendo o nosso espírito, não é? Porque estaremos mais calmos, mais tolerantes, estamos aprendendo a perdoar, estamos aprendendo a sermos menos egoístas. Então, tudo isso vai fortalecendo o nosso espírito, vai protegendo o nosso espírito. Então, são as marcas do Cristo. Assim como Paulo asseverou na sua epístola aos Gálatas: ninguém me moleste, porque trago em meu coração as marcas do Senhor Jesus. Então, é a nossa consciência tranquila de que estamos fazendo o melhor daquilo que recebemos do Senhor Jesus, daquilo que recebemos de Deus, do nosso Pai, não é? Então, nós temos que estar bem com a nossa consciência, estar bem conosco mesmos. Quando estivermos na pátria espiritual, a nossa consciência vai nos mostrar se agimos de acordo com as marcas do Cristo, ou seja, se agimos de acordo com os seus ensinos, com os seus exemplos, com os seus ensinamentos, não é? Então, temos que ter esta consciência, não é? De que precisamos fazer o melhor ao nosso alcance, em benefício do próximo, em benefício daqueles que estão ao nosso redor e em benefício de nós mesmos, porque no momento, aquele que precisa de maiores cuidados somos nós mesmos, né? Então, aos poucos, nós vamos entendendo, mas se não começarmos, se não dermos o primeiro passo, nós não conseguiremos realizar conforme Emmanuel fala na sua mensagem. Nós temos que planear, realizar, suprimir, não é? Para que possamos ter resultado na nossa intento, na nossa proposta reencarnatória. Se não fizermos esses passos, nós vamos ter dificuldade depois quando retornarmos à nossa verdadeira pátria. Não há mais tempo a perder, não é? Nós não podemos perder tempo com iniquidades, com situações que não nos trarão nenhum resultado positivo, não nos trarão vibrações positivas. Nós temos que pensar em melhorias, sempre em fazer o melhor, deixarmos mágoas, ressentimentos, principalmente nesse período em que estamos com as nossas mentes, mas nós não estamos, muitos de nós não estão no trabalho, estamos em casa, então precisamos ter cuidado, não ficarmos relembrando coisas que já se foram, já são do passado, né? Para não nos prejudicar agora, né? Nós não podemos ficar relembrando situações que nos trouxeram mal-estar, isso daí já acabou. Agora, nós temos que pensar em novas, né? Na nossa nova proposta. O que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? São as perguntas. Nas palestras que nós assistimos, nas lives, nos livros, né? No Evangelho, em tudo aquilo que nós nos baseamos, nós vemos essa pergunta: o que estamos fazendo aqui? Por que estamos aqui? Não é? Então, nós precisamos de nos preocuparmos conosco mesmos. Vamos em frente, com Jesus nos dando a sua força, nos dando a sua coragem, né? Nós devemos nos espelhar nele, em todos os seus exemplos, porque nós precisamos fortalecer o nosso espírito para vencermos tudo isso. Está muito difícil para todo mundo. Todos nós, mesmo nós espíritas, estamos com dificuldade. Então, nós precisamos abrir o nosso coração, ficarmos alertas e
darmos valor àquilo que realmente é necessário, que realmente faz jus, né? Principalmente valorizarmos os ensinos de Jesus, as marcas que o Cristo nos deixou, como fala Paulo. E que as bênçãos de Jesus recaiam sobre todos nós, que sejamos fortalecidos, não é? Que a figura de Jesus nos acompanhe todos os dias de nossas vidas, que possamos sentir a presença de Jesus em nossos corações, aliviando as nossas dores, consolando os nossos pensamentos, e que todos nós juntos possamos estar num só pensamento, num só coração de amor, e orarmos sempre por toda a humanidade que está sofrendo como nós. Que Jesus e Maria de Nazaré possam ser sentidos em nossos corações, agora e para todo sempre, que assim seja.